Olá pessoal, hoje a gente vai tratar sobre genótipo, fenótipo, fenocópias e genealogias. Vamos tratar aqui uma sequência de informações que a gente já citou, a gente já falou sobre genótipo e fenótipo, mas a gente vai definir um pouco melhor as coisas aqui também. Vamos lá. Como que eu descubro o genótipo de um indivíduo? Se eu tenho uma situação de dominância completa, o homozigoto dominante vai apresentar a característica dominante, o heterozigoto vai apresentar também a característica dominante. O recessivo, ou seja, em homozigose, o gene recessivo em homozigose, vai manifestar a característica recessiva. Se eu estiver falando, por exemplo, de cor de ervilha, se eu estiver cruzando ervilha amarela e verde, e eu sei que o amarelo é o dominante e o verde é recessivo. Se uma ervilha é verde, eu sei que ela é homozigota. Se uma ervilha é amarela, eu não sei se ela é heterozigota ou se ela é homozigota. Porque tanto o Vzão vai gerar a ervilha amarela, quanto o Vzinho vai gerar a ervilha amarela. Então, se eu tenho uma situação onde eu sei quem é dominante e quem é recessivo, mas eu não sei como que é o genótipo do indivíduo com a característica dominante, ou seja, eu não sei se o indivíduo é homozigoto, dominante, ou se ele é heterozigoto, que está manifestando a característica dominante, como que eu descubro? Se eu estiver cruzando a ervilha amarela com a verde, sem saber se a amarela é homozigota ou heterozigota, como que eu descubro se ela é homozigota ou heterozigota? É só cruzar com o recessivo. Lembra das tabelinhas dos tipos de cruzamento que a gente fez? Usando aquilo ali, a gente consegue descobrir qualquer coisa. Se eu fizer um cruzamento com recessivo, e o nome de cruzamento com recessivo é test cross, eu consigo descobrir se o meu indivíduo que está manifestando as características dominantes é homozigoto ou heterozigoto. Como que isso acontece? No caso de cor de ervilha, se eu estiver cruzando uma planta de ervilhas amarelas com uma planta de ervilhas verdes, e eu não sei se a amarela é homozigota ou heterozigota, cruzando com o verde, que eu tenho certeza que é o recessivo, então ele é homozigoto, se a F1 nascer todo mundo com a característica dominante, significa que o indivíduo original, parental, amarelo, ele era homozigoto. Porque aí a F1 é toda heterozigoto, todo mundo manifestando a característica dominante, então se F1 for 100% característica dominante, significa que o meu indivíduo parental era homozigoto. Só que cruzando com um recessivo, ou seja, cruzando com o homozigoto recessivo, que é o fazer o teste cross, se na F1 eu tiver meio a meio, metade com a característica dominante, metade com a característica recessiva, significa que o gene ou o alelo recessivo estava escondido ali, sem se manifestar, no meu indivíduo parental que estava manifestando a característica dominante. Então ele era heterozigoto. Portanto, eu descubro se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto fazendo o teste cross, cruzando com o recessivo. Cruzei com o recessivo, deu 100%, o indivíduo parental era homozigoto. Deu meio a meio, aproximadamente, o indivíduo parental é heterozigoto. E como que eu descubro quem é dominante e quem é recessivo? A gente já viu nas aulas anteriores. Cruza as duas características. Você não sabe quem é dominante, faz autofecundação nos indivíduos, você sabe que eles são puros e duas características, você não sabe qual é a dominante, cruza os dois. Aquele que manifestar 100% na F1 vai ser o dominante. E aí depois você faz o teste cross e descobre quem é homozigoto e quem é heterozigoto. Ok? Agora, a gente está falando algumas aulas já sobre azão, azinho, vzão, vzinho, bzão, bzinho, a gente está usando aí de genótipo e fenótipo, mas até agora a gente não abordou sobre como que a gente decide que letra usar. A letra que eu vou usar, gente, por padrão, vai ser o seguinte: pega uma característica que está sendo analisada. Você tem duas, uma dominante e uma recessiva. Descobriu quem é o recessivo e quem é o dominante, fazendo os cruzamentos como a gente viu ali. A característica que você descobriu que ela é recessiva, pega o nome da característica. No caso de cor de ervilha, amarela e verde. Cruzando amarela com verde, vai se manifestar. Se eu cruzar ervilhas amarelas, puras, com verdes, puras, todo mundo vai nascer amarelo. Então eu descobri que a amarela é dominante. Portanto, o recessivo é verde.
Qual que é o nome da característica recessiva? Verde. Eu escolho a primeira letra da característica recessiva para poder dar nome para o gene. O gene vai ser V. Aí o dominante eu vou representar por Vzão e o recessivo eu vou representar por Vzinho. Então, a letra que eu vou usar para representar o genótipo de uma característica é a primeira letra da característica recessiva. Ah, eu faço isso em que língua? Não sei. O exercício que você está resolvendo está em que língua? É em português? Primeira letra da característica recessiva em português. Ok? Agora, se o exercício que você está resolvendo não te deu nenhuma informação sobre que você possa extrair isso, usa azão e azinho. E você vai resolver tudo seguindo o padrão azão e azinho. Ok? Agora, ratos. Se eu estiver analisando ratos pretos e ratos brancos, se eu cruzar rato com pelagem preta e rato com pelagem branca, e eu descobrir que o dominante é o preto e o recessivo é o branco, qual o gene que eu vou usar? Qual a letra que eu vou usar para representar o gene? B, de branco, e não P, de preto. Então eu escolho a letra B, Bzão é o preto, Bzinho é o branco. Um genótipo Bzão vai me indicar um rato preto. Um genótipo Bzinho vai indicar um rato preto. O outro Bzinho, rato preto. E um Bzinho vai indicar o rato branco. Drosófila, asa longa ou asa curta? A asa curta de Drosófila, a palavra, o termo que a gente usa para asa curta é vestigial. V de vestigial, que é a característica recessiva. Portanto, por isso que a gente veio usando nas últimas aulas Vzão para Drosófila de asa longa ou Vzinho para Drosófila de asa longa. E o Vzinho para Drosófila de asa curta, que é a vestigial. Ok? Existe mais um padrão de notação que quase não é usado, mas vocês precisam conhecer. A característica mais comum, que mais aparece, normalmente, é a selvagem. E a característica selvagem ela pode ser representada por um sinalzinho de mais em cima do alelo. Então, se eu apresentar um cruzamento para vocês e falar que eu estou cruzando Vzão mais com Vzinho, eu estou informando que o Vzão, que manifesta a asa longa, é a característica selvagem, que é a característica mais comum na natureza. Então, isso pode ser explorado. Esse conceito pode ser explorado para você em algum exercício. É muito pouco usado, mas se tiver essa notação mais, ele está falando de qual é o selvagem, qual que é o mais comum. Certo? Por isso, por hoje é só. Até breve.